bênçãos, um dia de milagres. E eu creio que você tem uma bênção especial. Aconteceu milagres na sua vida. O maior milagre, como eu costumo dizer, é eu e você estarmos aqui. Amém? Amigos, ontem estamos aí no curso do Apocalipse. E ontem nós falamos sobre um assunto muito legal. Qual foi o assunto? É o quê? O selo de Deus. 22 de janeiro de 2024, o sábado é o curso ao ar selo de livre. Deus. Esse é o professor Marcos Cláudio, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja né? Adventista. Isso determina que Ele me abençoa, né? E ele reconhece que Ele é o meu Deus. É assim que diz a Bíblia, ok? Agora hoje nós vamos aprender uma coisa muito interessante. Hoje o tema da nossa lição é o livro sobrevivente. E eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos dar uma estudada nesse capítulo e nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Muitas vezes, não sei se acontece com você, já aconteceu, mas muitas vezes pessoas por aí duvidam da Bíblia. Duvidam que a Bíblia foi inspirada por Deus e dizem, não, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens. Porém, homens inspirados por quem? Por Deus. E as coisas que tem neste livro são reais e são verdadeiras. E nós vamos ver hoje uma profecia que foi falada lá no ano 100, quando o anjo entrega a mensagem para João. E essa profecia aconteceu mais de 1000 anos depois. E nós vamos ver que profecia é essa, para que você veja e tenha certeza da veracidade da palavra de Deus, que o que Ele fala, Ele cumpre. Muitas vezes eu falo e não cumpro, você também. Muitas vezes a gente promete as coisas e não cumprimos. Porém, Deus é diferente. Ele não é homem para que minta. Então, tudo que tem na Bíblia... Apocalipse capítulo 11. Então, tudo que tem na Bíblia é verdade. Então, hoje nós vamos ver uma profecia que já aconteceu. Ok? Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Esse é o canal Afonso Floresta. Estamos exatamente no dia 22 de janeiro de 2024. A Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o professor 11, Marcos Cláudio, integrante do grupo Caleb, fazer uma leitura, pertencente à Igreja Adventista do sétimo dia. Explicamos algumas coisas. Apocalipse 11, a partir do verso 3. Certo? Eu acho que eu vou querer... Então, com a Bíblia aberta, agora vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Porque só Ele e o Espírito Santo podem nos dar discernimento da palavra dele. As coisas espirituais se discernem com espiritualidade, que é o Espírito Santo. Vamos lá. Eterno Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Que nessa noite cale-se o homem, somente a tua palavra tem autoridade de falar nessa noite. Fala aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas principalmente o que precisamos ouvir para que tenhamos uma mudança de vida, mudança de caráter, mudança de rumo, para que o nosso rumo, a nossa visão seja somente o céu, que seja somente a Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, nos lava e nos transforma para o teu reino, por Jesus, amém. Amigos, olha só essa leitura. No verso 3 diz o seguinte: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Vamos começar logo aqui.
22 de janeiro de 2024, duas testemunhas curso ao ar livre. Profetizarão, vestida de saco, por quanto tempo? 1200 e quanto? E 60 o quê? Dias. Vamos começar de trás para frente. 1260 dias. Está em qual profecia? Nós podemos ir lá para a igreja de Tiatira, onde passou-se aquele tempo da perseguição, daquele domínio que começou em 538 e terminou quando? 1798. Eu sei que é meio complicado datas, mas entenda o seguinte, que esse período chamado de Idade Média, foi o tempo da perseguição do domínio papal. Só que diz aqui, Apocalipse 11, que durante esse tempo, duas testemunhas profetizaram. Entenda o seguinte, algumas igrejas dizem que essas duas testemunhas são, vocês sabem? Moisés e Elias, por causa de um versículo que nós vamos ver posteriormente. Mas nós vamos ver aqui, nós vamos aprender hoje, por intermédio do Espírito Santo, que vai nos revelar que não é Elias e Moisés. As duas testemunhas é a Bíblia Sagrada. Quando fala duas testemunhas, está falando de quê? Do Novo e do Velho Testamento, que testemunha a morte, a vida de Jesus. Entenda isso, quando fala duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento. Mas vamos seguir na leitura, verso 4. E nós vamos ter a prova que é a Bíblia no verso 4. Porque diz assim o verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. Amigos, então essas duas testemunhas aqui, elas estão sendo comparadas. As duas o quê? Oliveiras e os dois candeeiros ou cartiçais. Para começar, da oliveira se veste o quê? Tira o quê? Quem sabe? Da oliveira. Azeite. Azeite. É o azeite. O azeite na palavra de Deus. Azeite de oliva. O azeite na palavra de Deus significa o quê? O Espírito Santo. O azeite na palavra de Deus significa o Espírito Santo. Agora os dois cartiçais. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Porque o cartiçal, o que o cartiçal faz? Ele ilumina. Tem o que? Luz. Enquanto as oliveiras, o azeite, os cartiçais o que? Ilumina. Tem luz. Abra a sua Bíblia em Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Nós vamos começar a entender algumas coisas aqui. 119, 105. Diz o que aí? Pode ler? Salmo 119, verso 105. Fala, garoto. Lê, meu filho. Cuida, meu filho. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então o que significa a luz, que é luz para o nosso caminho, é o que? A palavra de Deus, ela representa a lâmpada e a luz para o meu e o seu caminho. Está em dificuldade de seguir,
está em dificuldade de decidir, fazer escolhas para qualquer área da tua vida, tu tem que ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem resposta para tudo. Mas presta atenção, a Bíblia fechada, ela é apenas um livro. Mas quando quando você abre a Bíblia e começa a ler e a meditar, ela pode transformar vidas. E Jesus está aqui com a sua palavra para transformar a minha e a sua vida. Não deixe a Bíblia fechada. Bíblia fechada não tem poder. O que vai ter poder na minha e na sua vida é Bíblia aberta, leitura da Bíblia, meditar na Bíblia, colocar os ensinamentos de Jesus no coração e colocar o quê? Em prática. É isso que deve acontecer na minha e na sua vida. Abra a sua Bíblia, mais uma vez, em João 5:39. João 5:39. João 5:39. Só para a gente fechar essa questão das duas testemunhas. João 5:39. João 5:39. Esse é o canal Afonso Floresta, nesse dia 22 de janeiro de 2024. Exatamente aqui é a Rua Luiz Maranhães, bairro Álvaro de Fortaleza, Ceará, Brasil. João 5, esse é o professor Marcos Cláudio, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amigos, tentem entender o seguinte: nesse período de 1260 anos, o inimigo ele fez tudo para destruir a Bíblia. O inimigo fez tudo para tirar a Bíblia da minha e da sua mão. Quase conseguiu, nós vamos ver nesse estudo. Só que ele viu que essa estratégia não era legal. Porque quanto mais ele combatia, quanto mais ele tomava a Bíblia, quanto mais ele matava cristão, mais pessoas se chegavam a Cristo. Parecia que o sangue era igual semente. Quanto mais se matava, mais nascia. Aí ele muda de estratégia. E nós vamos ver hoje aqui, na palavra de Deus, a estratégia que o inimigo está usando hoje. Mas João 5:39 diz o quê, meu filho? João 5,39 diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então são elas quem? As Escrituras. A palavra testifica, testemunho. Dão testemunho de quem? De Jesus Cristo. Então entenda, as duas testemunhas de Apocalipse 11 é a palavra de Deus. Duas por quê? Antigo e Novo Testamento. Não tente querer dividir a Bíblia, dizer assim, não, só serve um, só serve o novo, não, só serve o velho. A Bíblia é por completo. Não existe essa questão de só serve um e não serve o outro. A palavra de Deus é completa e ela é eficaz na minha e na sua vida. Mas nós vamos continuando a ler, que diz o seguinte, ó. Verso 5. E se alguém lhes quiser fazer algum mal, mal em quem? Nas testemunhas. Fogos, Apocalipse, agora não, é mesmo. Voltamos para Apocalipse agora. Apocalipse 11. Volte lá para Apocalipse 11. Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse 11. Nós vamos agora continuar no verso 5. Nós lemos o 4. Falamos dos cartiçais. Falamos aqui das oliveiras. E agora nós vamos para o verso 5. Apocalipse 11, verso 5. Quero que vocês prestem muita atenção. Posso ler? Então diz o seguinte. Apocalipse
Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11. Verso 5. Ok, agora? Vamos lá. Apocalipse 11, 5 diz o seguinte: e se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes fizer qualquer mal, importa que assim seja morto. Agora a minha pergunta é: como é que eu posso fazer mal à Bíblia? Porque aqui está falando das duas testemunhas. Quem lhe fizer mal deve ser o quê? Morto. Fez mal à Bíblia deve ser morto. Fogo sairá. Quem rasgar, o que mais? Tocar fogo. Quem falar mal da Bíblia. Quem falar mal da Bíblia. Alguém mais? Alterar. Tirar alguma coisa. Colocar outras coisas. Aí você está fazendo mal. E em Apocalipse fala que quem tirar ou colocar vai ter parte lá no lago de fogo. Então eu faço mal quando eu tento alterar, mas também quando eu começo a ensinar as coisas errado. Porque o que tem por aí é de pessoas ensinando as coisas errado. Então, tá alterando. Então preste atenção, toda vez que você estiver estudando a Bíblia com alguém, não só ligue para o que ele fala, mas principalmente leia se na Bíblia está do jeito que a pessoa está falando. Tem que conferir. Tem que ser igual os crentes de Bereia. É o cidadão falando e você conferindo para ver se está tudo certo. Então o verso 6 diz o seguinte: estes têm o poder para fechar o céu. Agora, olha, preste esse versículo 6. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então esse versículo 6 é que as pessoas, na ânsia de dar nome, eles confundem as coisas. Porque quem orou e não choveu, quem foi? Elias. Não foi Elias? Quem foi que tocou nas águas e as águas se tornaram em sangue e tocou não sei aonde e tome praga e tome aquilo e tome isso? Quem foi? Moisés. Só que aqui fala o seguinte, só que tem uma coisinha aqui que muitas vezes passa despercebido. Diz o seguinte: estes têm o poder. Elias tinha poder se não fosse dado por Jesus? Não. Moisés teria poder se não fosse dado por Jesus? Não. Mas a palavra de Deus, por meio da palavra, é que as coisas aconteciam. Entenda o seguinte: por meio da palavra, ossos sequíssimos, eles se transformam em um quê? Em um grande exército. Não foi o poder de Ezequiel, foi o poder da palavra. Não é o poder do pastor, não é o poder de um pregador, não é o poder de uma pessoa, é o poder da palavra que vai transformar a minha e a sua vida. Ninguém tem esse poder de transformar vidas, a não ser Jesus e a sua palavra. Entenda isso. Então é aí que as pessoas se confundem. Aí dizem que as duas testemunhas quem? É Moisés e Elias, mas não. É a palavra de Deus, que é só ela que tem poder. Então vamos no capítulo, continuando no versículo 7. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Olha, está dizendo que vai matar quem? Vai matar, nós estamos falando de quem? Nós vamos falar da Bíblia. Está dizendo que uma besta, o que é que significa besta? Não tem lá
no papelzinho que eu dei a vocês? A besta significa o quê? Poder, rei ou reino. Vai o quê? O que é que esse poder vai fazer? Vai matar a Bíblia. Será que ele tem esse poder? Nós vamos ver. 7, né? Para a guerra e os vencerá e os matará. 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. Vai anotar, ó. Presta atenção aqui, ó. Besta. Presta atenção. Esse nome, grande cidade. Eu vou já explicar o que é essa grande cidade. Que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Verso 9, já eu volto para cá. Verso 9: os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos. Agora que vem o negócio. A galera lá, os homens de várias tribos, de várias línguas, o povão lá, vai ver os corpos dessas testemunhas mortos numa praça. Durante quanto tempo? Durante quanto tempo? Diz aqui no verso 8. Por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos nos sepulcros. É agora que vai começar. Disse que uma besta vai sair, vai guerrear e vai matar. Vai matar quem? A Bíblia. A galera vai ver os corpos estirados numa praça. Esses corpos não serão enterrados. Mas esses corpos vão estar mortos por quanto tempo? 3 dias e meio. É agora que vem essa que é a profecia. Primeiro de tudo, dia em profecia significa o quê? Quanto tempo? Um ano. Um dia em profecia é um ano. Então, esses corpos, ou vamos dizer, a Bíblia, estaria morta por quanto tempo? 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio, é durante aqueles 1260 anos que foi dito nos versículos anteriores, no verso 3, ok? Agora pasme, quem fez a 7ª série aqui, diga eu. Quem terminou o 1º grau, que no meu tempo era 1º grau, quem terminou o 1º grau, diga eu. 2º grau, glória a Deus, porque eu, como falei ontem, não terminei nem a 6ª. Mas tem uma coisa aqui muito legal, e eu acho que vocês estudaram no colégio. Em novembro, presta atenção nisso, acontece ali no finalzinho desse tempo, uma coisa chamada Revolução Francesa. Revolução Francesa. Por isso que a Bíblia foi escrita por símbolos. Porque eu disse que ia falar de país, ia falar de reino, ia falar de gente. Então acontece a Revolução Francesa. E em novembro de 1793, o que é que acontece? Eles juntam lá, vamos dizer, no plenário, presta atenção nisso. Em 1793, em novembro, eles se juntam lá no plenário e decidem que Deus não é Deus, que não existe Deus, porque uma das bandeiras levantadas pela Revolução Francesa é o ateísmo. Então eles se juntam e criam uma lei que diz que Deus não é Deus, Deus não existe, e todas as... Fazer alguma pergunta? E todas as Bíblias são o que? Retiradas. Então quem tinha uma Bíblia, além de ser tomada, era morto. Não precisava nem ler, só bastava ter. Preste atenção nisso.
Então se fez essa lei. E dentro dessa lei, preste atenção, se matavam por dia, 50 cristãos por dia. Aí me diga uma coisa, quando eles iam matando, aí eles lembram de uma ferramenta, nós temos que matar mais rápido. Aí lembraram de que, Afonso? Da guilhotina, que para um doutor era uma maneira mais humana, presta atenção, era uma maneira mais humana de matar o cidadão. Então se você tivesse uma Bíblia e o pessoal da Revolução soubesse que você tem uma Bíblia, era tomada, queimada e você morria. Isso começa quando? Em 1793. Só que a profecia, presta atenção que agora que vai entrar. A profecia diz que era quanto tempo que a Bíblia ia estar como morta? 3 anos e meio. Vamos para o verso 10. Verso 10. E os que habitavam na terra se regozijaram sobre eles, e se alegraram, e mandaram presente uns para os outros, porquanto estes 2 profetas, ou as 2 testemunhas, tinham atormentados os que habitavam sobre a terra. A galera se alegrou, o pessoal se alegrou. Por quê? Porque não tinha mais Bíblia. Porque sabe o que é que a Bíblia faz comigo e com você? Ela joga luz no meio das trevas. Se eu estou fazendo algo de errado, a Bíblia vai me mostrar o que eu estou fazendo de errado. Aí Jesus vai me ajudar a começar a fazer o certo. Mas aquelas pessoas não acreditavam em Deus e eles queriam viver aonde? Na escuridão. Por isso que eles se alegravam. Eles se alegraram quando foi tirado a Bíblia. Porque eles podiam viver o quê? Na libertinagem que nós vamos já ver aqui. Fazendo as coisas erradas. Porque as 2 testemunhas estavam como mortas. Vocês viram aqui que essas 2 testemunhas já tinham perturbado muito a terra. Mas no verso 11 diz o seguinte: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, glória a Deus, entrou neles, nas testemunhas, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Presta atenção agora à conclusão da profecia. Esse edital, essa lei foi quando? 1793. Só que com 3 anos depois, em novembro de 1796, as nações começaram a dar em cima da França. Porque aquele país estava se tornando ateu. Estava lutando contra Deus, lutando contra os cristãos. E começaram a dar em cima. E em novembro de 1976, 3 anos depois, fizeram lá uma lei que a França estava autorizando, vamos dizer assim, as pessoas usarem a Bíblia novamente. Glória a Deus. Amém. Aí você olha para a minha cara e diz, então a Bíblia errou. A Bíblia errou. Por que a Bíblia errou? Porque na profecia diz que é quanto tempo? 3 dias e meio. Então é 3 anos e meio, não é 3 anos? Aí que vem o negócio. Com 3 anos, vamos imaginar, eles começaram as conversas e fizeram um edital, vamos dizer assim.
Mas 6 meses depois foi que promulgaram a lei, justamente para que a profecia se cumprisse na íntegra. E quando foi em junho de 1977, as testemunhas vivem novamente. E preste atenção uma coisa. Em 1804, só existia em todo o mundo 15 idiomas da Bíblia. 15. A Bíblia era distribuída, vendida em 15 idiomas diferentes. 1804. Como a palavra de Deus diz que ela ia reviver, e nos versículos posteriores diz que ela ia até o céu, hoje, para a honra e glória de Deus, são mais de 1.200 línguas e dialetos que a Bíblia é traduzida. Você está entendendo? O inimigo, ele tentou. O inimigo quis destruir a Bíblia, a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não se destrói. A palavra de Deus, ela é eterna. Só que o inimigo viu que aquilo não dava certo. E agora ele tenta outra coisa. E infelizmente o que ele está tentando hoje está dando certo. Mas logo, logo Jesus vai resolver esse problema. Mas que estratégia é essa? Você vai abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Que nós vamos ver a estratégia agora. Que ele está usando hoje. Na Idade Média, o que foi que ele usou? A força. Matando, tomando Bíblia, queimando em praça pública, matando cristãos. Ele tentou usar a força. Só que nos dias atuais ele não está usando mais a força. Porque ele viu que pela força não deu certo. Quanto mais ele matava, mais nascia cristãos. Quanto mais ele queria queimar a Bíblia, olha o que aconteceu. Mais de 1.200 traduções diferentes à Bíblia. E hoje tem Bíblia de todo jeito, de toda cor. Várias traduções, tem no celular. Você imagina isso? Como a palavra de Deus, ela é eterna. Mas abra a Bíblia em Mateus 4. Nós vamos ver a estratégia agora do inimigo. Eu vou ler. Mateus 4. Vou fazer essa leitura. Vou ler mais 2 textos. Esse e outro, e a gente encerra. Mateus 4. Presta atenção à estratégia do inimigo. Mateus 4. Mateus 4, na epígrafe, no enunciado, em cima aí na sua Bíblia, diz o quê? Mateus 4. A tentação de quem? Jesus. Jesus agora se batizou. Ele precisava se batizar? Jesus precisava se batizar? E por que ele se batizou? Para dar exemplo para mim. Então, se eu digo que eu sou seguidor de Jesus, que Jesus é meu exemplo, que eu vou seguir Jesus, que eu vou fazer o que ele manda, então eu vou ter que me batizar. Essa é a realidade. Porque se Jesus, que é Jesus, ele se batizou, imagine eu, imagine você. E nós vimos ali em Marcos 16, que para mim ser salvo, eu tenho que crer, mas também tenho que o quê? Ser batizado. Senão eu não vou ver a alva. E acabou-se. Então Mateus 4 diz o seguinte, ó. Ele foi levado, né, por deserto para ser tentado e tal. Aí no verso 3 diz assim, ó. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O inimigo diz para Jesus. Aí Jesus fala o seguinte, no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, está
na Bíblia, palavra de Jesus diz o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo não fica contente, ele não vai desistir de primeira, ele vai lhe tentar. Ele não desistiu com Jesus, ele vai desistir com você? Ele vai lhe tentar, vai querer que você desista. Você é mais fácil no bolso. Isso. Mas olha aqui o verso 5. Então o inimigo o transportou à cidade santa. Verso 5. E o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque olha o inimigo usando a Bíblia. Você viu aí o negócio? Cabe enxerido. Não é? Olha o inimigo agora usando a Bíblia, dizendo: também está o quê? Escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Aí Jesus olha para ele e diz: sabe de nada, inocente. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você entendeu o que eu li agora? O inimigo usando a Bíblia. Agora imagine Jesus de um lado e o inimigo do outro, e ali eles falando versículos bíblicos. Jesus falava, o inimigo falava. Jesus falava, o inimigo falava. Só que tem uma diferença muito grande. Sabe qual é? Justamente a estratégia que ele está usando hoje. O inimigo, ele usa a Bíblia e ele pega um texto fora de quê? Do contexto, para virar o quê? Um pretexto. Jesus não, ele fala no contexto. Então hoje a estratégia do inimigo é usar a Bíblia, é usar alguns versículos, para que eu e você não entendamos realmente o que a Bíblia, que a palavra de Deus deseja para mim e para você. Porque a estratégia é essa: ele não quer que você tenha uma Bíblia, mas se você tiver uma Bíblia, ele vai querer que você não leia a Bíblia. Mas aí você lê a Bíblia, então ele vai querer que você não entenda a Bíblia. Mas você entendeu a Bíblia, aí pois ele vai fazer de tudo para você não praticar o que tem nela. Não, mas você pratica, aí pois então ele vai fazer de tudo para que você saia dos caminhos de Deus. Essa é a estratégia do inimigo. Então preste atenção nesses textos fora do contexto. Quando você for ler, preste atenção, vou dar uma dica para você. Eu li algo e não entendi. Primeiro, busca uma pessoa para lhe ajudar. Eu não confio em ninguém. Beleza, então você vai ler pelo menos um capítulo para trás e um capítulo para frente, para que você veja todo o contexto e você entenda o que quer falar naquele versículo. Porque eu não posso pegar um versículo e fazer uma doutrina. Eu não posso pegar um versículo e inventar algo, porque isso é trabalho do inimigo. E muitas pessoas hoje, porque não é porque a pessoa está com a Bíblia na mão que ele fala de Deus. Não é porque a pessoa está engravatada que ele é de Deus. Não é uma pessoa que vive na igreja que ele é de Deus, não. E nós vamos estudar sobre o falso profeta, sobre o rabo do Dedé. Porque o rabo do inimigo é o que? Nós estudamos o falso profeta. Agora vocês entenderam a questão da Bíblia? Entenderam que o que a Bíblia fala? Era que é Dedé. Desde 2 anos que meu pai colocou. Pois vamos esquecer esse Dedé. O nome dela é Maria José. Aí ficou Dedé. Nós vamos mudar o nome dele. O seu vai ficar Dedé, mas ele vai nós mudar. Vamos ter que mudar. Bota o nome dele de Escorpião.
Escorpião, pronto. Então preste atenção nisso. Então veja só que o que a Bíblia fala vem da parte de Deus. Você viu aqui que a profecia se cumpriu à risca. Do jeito que Jesus falou, aconteceu. E a minha pergunta hoje à noite é: será que o que ele está falando das coisas que vão acontecer ainda não irão acontecer? Se está na Bíblia, vai. Então nós vamos ler o último texto. Céu e terra passará. Vamos ler o último texto agora. Agora, o texto que nós vamos ler foi que Deus disse: essa vai ser a última pregação dos últimos tempos. Nós estamos já nos últimos dias, então essa deve ser a pregação. Eu vou ler. Depois nós vamos dar uma estudada mais aprofundada, mas eu só quero ler para você ver e começar a tomar a sua decisão. Porque só ouvir não vai fazer diferença não. Tenho que ouvir, tenho que ler, tenho que guardar, mas também tenho que praticar. Então preste atenção. Apocalipse, nosso último texto, agora mais segure, se segura na cadeira. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Eu vou ler. Apocalipse capítulo 14. Abra lá em Apocalipse capítulo 14. Vou dizer agora. Quando eu achar aqui, Apocalipse 14, a partir do verso 6. Vocês estão preparados para ler esse texto? Será que estão mesmo? Aqui vai mexer com muita gente. Esse texto é forte. Porque aqui esse texto chama para você a responsabilidade de decidir. Porque se não decidir, ou se decidir errado, aí nós vamos ver o que é que acontece. Apocalipse 14, verso 6. A última mensagem que é para ser dada ao mundo. Nós vamos começar a ler agora. Preste atenção e leia na sua Bíblia. Diz o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu. E ele tinha o quê? O Evangelho eterno, para o proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz. Ele não está dizendo baixinho não, ele está dizendo alto, com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora de quê? Do seu juízo. Nós vamos estudar isso, sobre o juízo de Deus. Está a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes d'água. Parece o versículo do Saulo, né? Falando sobre o Deus Criador. Agora veja o 8. E o outro anjo surgiu dizendo: caiu quem? A Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. E vamos parar por aqui. Você entendeu aí? 24 de janeiro, aliás. O que é que Deus está te chamando para fazer hoje? 22 de janeiro. Primeiro está te chamando para o quê? Para o adorar. Porque ele precisa de adoração.
culto Não. ao ar livre. Eu já falei isso aqui. Ou melhor, Porque quanto curso mais eu ao ar adoro, livre. mais eu vou ser parecido com Esse ele. é o professor Marcos Cláudio, Quem precisa integrante do mais grupo adorar sou eu. Web, Porque eu vou me parecer a pertencente à quem eu Igreja adoro. Adventista do sétimo dia. Justamente. Ele está chamando você para o adorar. Mas também ele está dizendo, olha, é chegada a hora de quê? Do juízo. E a gente tem medo, né? Desse nome, juízo. Da hora de prestar as contas do que você fez, do que você falou, do que você pensou. Mas ele vai bem mais longe e diz, olha, aquele que adorar a besta. E nós vamos saber quem é a besta. Nós já sabemos o sinal da besta. Nós vamos saber a imagem da besta, nós vamos saber tudo. E ele diz, quem adorar a imagem da besta vai ser lançado no fogo, no lago de fogo. Só que esse lago de fogo, diz a Bíblia, ele foi preparado, sabe para quem? Para o inimigo e os seus anjos. Esse fogo não é preparado para mim nem para você. O que foi preparado para mim e para você, sabe o que é? É que está em João 14. Que ele foi para lá preparar morada para mim e para você. Só que tem uma escolha. E amigos, o tempo está perto. Está próximo. Eu vou te dizer uma coisa. Não perde tempo. Resolve a sua vida com Jesus. E toma uma decisão ao lado de Jesus. Para que você possa naquele grande dia estar de pé e ir para os ares com Jesus de Nazaré. Esse é meu pedido e a minha oração. O Alisson agora vai cantar. 22 de janeiro de 2024, Rua Luiz Maranhos, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Curso ao ar livre, iniciativa e realização do Grupo Caleb, do jeito que ela falou, pertencente à Igreja Adventista do sétimo dia. Quer queira, quer você não queira. Vocês observam através Jesus das imagens, é exatamente o professor pacientemente Marcos lá no seu Cláudio, trono, integrante esperando por mim, do Grupo Caleb, esperando pela minha decisão, esperando pela por tua. consequente, Só que um dia ele vai dizer, membro acabou, cessou. Igreja E ele vai Adventista voltar, quer queira, do quer você sétimo não dia. queira. Quer você esteja preparado, quer você não esteja preparado. Mas a minha oração esta noite é que todos nós aqui estejamos preparados para a grande volta do nosso Senhor Jesus. Pense nisso e tome a sua decisão. Valeu, Jesus.